Olá pessoal, eu sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse vídeo para ajudar os meus queridos amigos que vão fazer agora o ENAD 2021 a buscar um resultado compatível com a grandeza da nosso ESO, né? E principalmente compatível com as expectativas que vocês têm do futuro de vocês, né? O ENAD é um instrumento de avaliação obrigatório, né, aqui no Brasil. É importante para que as instituições possam identificar as suas fraquezas, as suas fragilidades e possam corrigi-las a tempo, tá certo? Então eu vou gravar aí uma série de vídeos. Esse primeiro ele é destinado apenas a explicar para vocês como funciona o ENAD, né, como é que ele é composto, principalmente para quem não teve nenhuma oportunidade ainda de ouvir falar sobre ele, né? E mais alguns outros aspectos relacionados com a importância desse instrumento para a nossa querida instituição, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é o ENAD? Né? O ENAD é um instrumento do governo para avaliar as instituições de ensino superior, as IES. Né? Vocês vão ver aí em vários momentos que eu vou usar essa sigla IES, Instituição de Ensino Superior. Ele não distingue entre instituição pública ou privada, ou seja, todas as instituições, as faculdades, universidades, enfim, centros universitários, né, como é o nosso caso por enquanto, fazem o mesmo instrumento, fazem a mesma prova. Só que, naturalmente, cada prova é feita dentro do contexto do seu curso, né? Então, por exemplo, até no caso de TADS, a prova de TADS é diferente da prova dos cursos de sistemas da informação. É lógico que existem muitas similaridades, muitas coincidências, né? Desde que naturalmente os conteúdos programáticos sejam similares, mas a questão principal, efetivamente, é avaliar, diagnosticar se a qualidade do curso está compatível com o que o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, define como conteúdo programático obrigatório de cada um dos nossos cursos. Ok? Bom, pessoal, então começando pelo começo, né? A prova vai ser no dia 14 de novembro, agora, de 2021, às 13 horas. Certo? 13 horas é a hora para você chegar lá, né? A prova, na verdade, começa às 13h30, né? Mas existe todo um rigor com relação ao fechamento de portões e tudo mais, né? A prova tem duração de 4 horas, mas com um mínimo de 1 hora. Ou seja, se você, por alguma razão, não se sentir bem com a prova, não conseguir fazer. Apesar de que eu vou. Um dos vídeos que eu vou gravar para vocês é justamente para maximizar a quantidade de acertos que você pode ter em qualquer prova. Então eu vou apresentar para vocês uma metodologia que a gente usa, né, para concursos, para eliminação, né, de questões com menor probabilidade de serem a resposta correta, né? Isso, obviamente, no caso das questões objetivas, né? Para discursiva, realmente não tem macete, não tem como torcer que os assuntos estejam dentro, né, do contexto do aprendizado de vocês, ok? Bom, então, eu tenho uma duração máxima de 4 horas e mínima de 1 hora. Se você resolver, não vou fazer a prova, vou entregar em branco, vai ter que ficar 1 hora lá parado, sentado, esperando para poder sair. Então, não vale a pena, né? Já que você está lá, o objetivo é tentar contribuir. Eu vou explicar por quê, para que o resultado seja um bom resultado. Tá certo? Nessa prova, você tem duas partes. A parte comum, né, de formação geral, e a parte específica, que é, no nosso caso, a de computação, tanto para os cursos de ciência da computação quanto de TADS. E, obviamente, o peso maior é da nossa parte específica. Mas a parte de formação geral é uma parte muito interessante, eu vou falar sobre ela já já. É uma parte que fala sobre aspectos principalmente da área de direitos humanos, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de questões, né? Então são respostas intuitivas, né? São coisas que nós, principalmente nós que temos, né, as nossas carências, temos as nossas demandas, né? Podemos avaliar e contribuir de uma forma geral, né, para poder até ter essa comunicação com o governo, né? Então essa parte vale 25% da nota.
e a parte específica vale 75% da nota. Perguntas que normalmente os alunos fazem. Ah, e se acontecer alguma coisa? Se eu tiver um problema no caminho, o meu carro furar, eu for assaltado, passar mal, alguma coisa, enfim. Existem, é óbvio, justificativas aceitáveis para a falta da prova, mas todas elas são muito dependentes de documentação específica. Por exemplo, se for uma causa médica, o cara vai ter que pegar um laudo, né, com um CID lá, um código de identificação da doença compatível, né, com uma situação que impediria o camarada de comparecer. Não adianta só chegar lá e dizer, ah, passei mal, não deu para fazer. E aí o que acontece? Você não cola grau, né? Se você está na lista dos, digamos, escalados para fazer o ENAD, detalhe, quem escala não é o diretor, não, né? É o INEP, né? Um instituto lá do MEC, responsável pela aplicação da prova. Ele define quais são as características dos alunos concluintes, né, que vão fazer a prova. Então você vai estar fazendo a prova não porque a professora Renata escolheu vocês, sim porque você está dentro daquele perfil, que é um determinado percentual já de conclusão do curso, né, uma estimativa de conclusão para um momento mais breve, né, enfim, tem uma série de características lá. Então, se você não fizer essa prova agora, você vai ter que esperar o próximo ENAD para poder colar grau, vai ficar sem o diploma esse tempo todo. Então é absolutamente fundamental que você, no mínimo, compareça na prova. E já que você vai ter que comparecer mesmo de qualquer jeito, porque senão não recebe o diploma até a próxima prova do ENAD, que é quando você vai ter oportunidade de fazer novamente, né? Para vocês terem uma ideia, a nossa última prova foi em 2017, nós estamos em 2021. É muito tempo para vocês ficarem sem o diploma. Então é burrice faltar a prova porque não está afim de fazer, ou por alguma questão ideológica ou coisa parecida. Né? Aí, mas eu não quero, não concordo com isso, isso daí enfim, não quero fazer e tal. Tudo bem, vai lá, assina a prova, espera 1 hora, aguarda 1 hora e sai. Agora, eu tenho absoluta certeza que todos vocês são muito mais competentes do que a grande maioria dos outros que vão estar lá e podem perfeitamente contribuir para que o seu diploma, né, para que a sua graduação tenha um carimbo de qualidade. Né? Vou falar sobre isso mais adiante. Vocês têm que entender que vocês vão levar um diploma da UESO, né, do Centro Universitário da Zona Oeste, né, que em breve vai se tornar Universidade da Zona Oeste. Tá? E se a gente não se esforçar e obtiver um conceito baixo, né, vou falar já já o que significa isso, tá? A instituição ela vai começar a ser fiscalizada pelo MEC, ela eventualmente pode ter até o risco de perder o credenciamento e fechar, e aí eu quero perguntar para vocês, de que é que vai valer o diploma de vocês se a UESO fechar? Como várias universidades por aí já tiveram que fechar por conta de conceitos baixos nessa prova do ENAD. Ok, pessoal? Então vamos ficar bastante atentos aí, porque o ENAD, na realidade, a meu modo de ver, ele é muito mais importante para vocês do que para a própria UESO, para a própria instituição. Tá bom? Bom, então continuando aqui, a prova é composta de questões objetivas, ou seja, múltipla escolha, e questões discursivas, questões onde você tem um espaço, você tem lá um papel, né, com linhas ali para você escrever lá a sua resposta sobre determinado assunto. Vou mostrar aqui alguns exemplos que vocês vão entender melhor, tá certo? E aqui eu queria, logo no início, né, dessa apresentação, abrir o debate aqui, a discussão sobre algo extremamente importante. Vocês vão fazer uma prova e vão responder 2 questionários. Um questionário de percepção de prova, que não interfere no conceito, é basicamente apenas para que o INEP possa melhorar, né, o seu sistema de aferição de conhecimentos, né, mas um formulário extremamente importante é o chamado questionário do estudante. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de questão desse questionário. E é um questionário em que os alunos eles tendem a, infelizmente, deixar aflorar, né, a sua imaturidade ou talvez uma falta de percepção da importância disso e usam o questionário para lacrar, né, para falar mal da instituição, para, enfim, colocar tudo lá negativo, como se isso fosse fazer mal. É aquela frase velha que dá, né? A raiva é um veneno que você toma para fazer mal para outra pessoa.
Né? Então é a mesma coisa, não adianta a gente aqui, nesse formulário, nesse questionário, falar mal do ESO, né? Criticar o ESO e tudo mais, porque esse resultado desse questionário, ele interfere diretamente no índice final, que eu vou mostrar para vocês, na nota final do curso. A percepção do aluno, do estudante, com relação à sua instituição é pontuada. E essa pontuação ela é levada em consideração com peso absurdamente alto. Então, se vocês falarem mal do ESO, o que vai acontecer? O conceito vai ficar baixo e vocês vão levar isso para o resto da vida, porque vocês vão ter um diploma dessa instituição que tem um conceito baixo e que eventualmente até pode vir a ser descredenciada, e aí, sei lá, né, se alguma empresa vai querer contratar uma pessoa que fez universidade, que fez graduação numa instituição que foi fechada por falta de competência. Tá certo? Então não é inteligente, como eu estou colocando aqui, usar o instrumento de questionário de estudante para lacrar. Tá certo? Não digo também, vamos mentir, vamos elogiar ao ESO onde ela não quer. Cada um tem a sua consciência, tem o seu guia, faz como achar melhor. Mas, se vocês forem justos, né, eu vou mostrar um exemplo objetivo disso, né, eu já recebi reclamações de alunos, professor, cadê o PCM? Você não mandou o PCM pra gente? Falou, o PCM tá lá, meu filho, disponível no meu Moodle. Está lá disponível no meu material didático, logo no início. Para as primeiras aulas eu sempre apresento o meu plano de conteúdo mínimo. Né? Agora, o interesse tem que ser do aluno de procurar. Né? Aí ele, infelizmente, como ele não viu, ele não procurou saber, ele vai lá e coloca que não, a instituição não disponibiliza os planos de conteúdo mínimo, que é uma obrigação de todos os professores. Tá certo? Bom, vamos continuar aqui para não prolongar muito esse vídeo, né? Esse questionário ele vai ser aberto para vocês no dia 30 de agosto, certo? E vai ficar disponível apenas até o dia 13 de novembro, às 23h59, ou seja, até o final do dia 13 de novembro. Tá? O preenchimento dele é obrigatório. Se você não fizer o questionário do estudante, você não está habilitado a fazer a prova. Quer dizer, na verdade está véspera, né, do dia da prova, eles não têm como aferir isso, mas isso vai ser considerado como uma falta na avaliação e você vai ser considerado como não tendo feito a prova, não tendo feito ENAD. Então vai ter que esperar até a próxima prova, que deve acontecer lá para 2023, 2024, porque o INEP, ele faz, a cada ano faz o ENAD de determinadas formações, determinadas graduações. Então tem lá as de áreas humanas, tem lá as de área de saúde, né? Tem lá da área tecnológica, né, que é o nosso caso, tem as engenharias e tudo mais. Então, eles separam essas formações em grupos e, no nosso caso, né, o último foi em 2017, nós deveríamos ter feito no 2020, foi postergado, né, então 3 anos, né, basicamente, entre um e outro. Nós fizemos 2014, fizemos 2017, teríamos feito 2020, mas por conta da pandemia vamos fazer agora 2021. Então, a estimativa é que o nosso próximo seja só em 2023. Então, quem tiver problemas não puder fazer o ENAD agora, eu sinto muito em dizer que só vai poder receber o seu certificado, colar grau na instituição depois de 2023. Ok? Bom, então qual é o conteúdo da parte de formação geral? Né? Eu até destaquei aí logo no início, né, as provas, todas as questões de formação geral, elas são relacionadas com aspectos de direitos humanos. Então, é muito importante, né, que vocês se informem, né? A gente está vivendo um momento muito interessante no país, né, com o brasileiro ele tá tomando consciência da importância, né, da diversidade, né, de entender as minorias, de abraçar as diferenças e tudo mais. Então, inevitavelmente, a prova ela vai entrar por alguns desses aspectos. Então, é bom a gente saber, né? Às vezes a gente vê lá uma sigla, LGBTQIA, não sei o quê. O que significa isso? É importante para o cidadão, para o brasileiro, ele conhecer, mesmo que ele não tenha um interesse direto no assunto, né? Por uma série de razões, cada um tem a sua filosofia de vida, ninguém é obrigado a seguir um padrão, né? Mas a prova ela vai se relacionar. E aí, né, estão listados esses aspectos. Então, por exemplo, toda essa questão de responsabilidade ambiental também, ela é vista aí dentro, mas esse ano o foco é em direitos humanos. Tá? Então, vamos pensar em feminicídio, né? Vamos pensar
em crimes de homofobia, né? Vamos ler sobre esses assuntos, vamos nos informar sobre esses assuntos de forma a ter capacidade a desenvolver respostas compatíveis. Lembrem-se que essa parte da prova vale 25%, é um quarto da prova, são questões fáceis, muito fáceis, mas que dependem, lógico, de você ter algum nível mínimo de esclarecimento e também, obviamente, de você ter a paciência, como eu vou mostrar. Os textos normalmente são grandes, você tem muitas figuras, eles usam muitas imagens, né, dos assuntos para poder contextualizar. Então você tem que ter paciência para fazer a prova. Lembre-se, são 4 horas de prova, é mais do que suficiente, né? Todo mundo acaba antes das 4 horas, sem nenhuma dificuldade, né? Mas tem essa questão, né, que vocês vão ter que ter atenção. A parte de ciência da computação, ela envolve basicamente disciplinas que vocês de ciência da computação, né, já vou mostrar o ITADS, tiveram, né, nos seus programas. Algumas disciplinas, infelizmente, né, ainda não foram introduzidas, acrescentadas, né, no nosso programa pedagógico. O programa pedagógico de ciência da computação está sendo revisado nesse exato momento pelo nosso colegiado, pelo núcleo docente estruturante da UESO, estamos fazendo isso. Mas, se vocês observarem bem, todas essas disciplinas que estão listadas aí, vocês viram, né? Dentro de todas as disciplinas foram vistas, né? E, claro, lógico, vocês têm toda a capacidade, naturalmente, de resolver as questões da prova. Vou botar aqui alguns exemplos e, no que me compete, né, que é a parte de arquitetura de computadores, segurança da informação, rede de computadores, que são as áreas de aderência, eu vou pegar questões anteriores do ENAD e resolver para vocês aqui, num outro vídeo, naturalmente, para que vocês possam entender, né, a filosofia da resolução das questões, perceberem que não tem nenhum mistério, né, e que é importante vocês irem para essa prova com o espírito de que a prova é para vocês, não é para o ESO. Né? Porque o ESO, eu sou concursado, eu já tenho mais de 5 anos, sou estável. Né? O governo do Rio de Janeiro não pode me mandar embora. Se fecharem o ESO, vão ter que me transferir para o ENF, para o ERJ, né? Ou para aquela outra lá da Zona Oeste, da Nova Friburgo lá, né? O ENF, esqueci as outras lá. Enfim, as estaduais, mas enfim, não tem nenhum impacto para os professores, não. Entendeu? Ninguém vai ficar desempregado. O problema é de vocês, porque vocês vão estar numa instituição falida, uma instituição quebrada, e nós temos um conceito hoje bom. Vou mostrar isso para vocês já já. Não é um conceito ruim, né? Se a gente pensar à luz de todas as nossas dificuldades, com estrutura, né, com investimento, né, o orçamento da UESO é menos de 10% do orçamento da UERJ. Ah, mas nós temos menos de 10% do número de alunos da UERJ, mas infelizmente o orçamento que nós temos é muito curto para a gente fazer reformas e tudo mais. A UESO ainda é uma universidade nova, né? Foi criada em 2009, então tem pouco tempo de vida em comparação com uma UERJ, que surgiu na época do estado da Guanabara. Né? Tá certo? Bom, para o pessoal de TADS, o programa é um pouquinho maior, né? Mas é só porque ele está muito mais detalhado, só isso. Mas também, se vocês observarem, né, são todas áreas que nós temos disciplinas, né, que foram abrangidas, inclusive até a segurança da informação, né, que entrou dentro do nosso programa a partir de 2016, né, na revisão que nós fizemos do programa pedagógico do curso, introduzimos a disciplina de segurança da informação, que sou eu que leciono, inclusive, né, e ela vem sendo oferecida para os nossos alunos aí, periodicamente, né, em função da demanda, né, do nosso projeto pedagógico. Então, programa também todo na nossa mão, né? É só dar uma revisada lá, dar uma olhada nas questões, né, como eu vou fazer com vocês, na minha área de competência, para que vocês possam ter um bom resultado. Tá certo? Então vamos começar agora a ver alguns exemplos aqui, só para vocês verem que a gente não tem mistério nenhum, é uma prova fácil, é uma prova simples, né? Mas que naturalmente vocês precisam estar com o espírito, né, de conseguir o melhor resultado possível para poder
alcançar os nossos resultados, né? Então, essa aqui é de formação geral, do tipo objetivo. Então, ele bota lá uma figura, isso é muito comum, principalmente nas questões de formação geral, né? Então, onde ele compara a relação, né, entre os investimentos que o cidadão faz na sua capacitação para o futuro, né, e o resultado final disso, que são salários maiores, né, e tudo mais. Isso é normal, é típico, né, do ambiente de meritocracia e tudo mais. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, ainda está muito longe, né, de ter justiça, né, nessa questão, né, de quem mais se esforçou, de quem mais se investiu na sua capacitação, porque o bom ensino, infelizmente, no nosso país ainda depende de recursos financeiros, né? O ensino público e gratuito, que é uma obrigação do Estado, infelizmente tem uma diferença, né, de qualidade com relação ao ensino particular, né? Claro que não no nível superior, mas a gente sabe que nos níveis básico, né, e médio ele existe. Essa diferença existe, né? Tanto que a gente sempre fala que o investimento deveria começar pelo ensino básico, né? Que todas as crianças pudessem ter uma escola, com alimentação, com tudo, independentemente de ser pobre ou rico, né, e tudo mais, e deixa lá o curso superior só para quem puder pagar, ué, como é nos países de primeiro mundo, né? Agora, é óbvio, você chega, por exemplo, no Canadá, né? Meu filho mora no Canadá, o salário de um cara de nível médio é basicamente o mesmo de um cara de nível superior. É questão de competências. O cara de nível superior ele se especializa em uma determinada área, né? E o cara de nível médio ele é mais generalista, né? Normalmente de nível técnico, porque as instituições de ensino de nível médio do Canadá elas profissionalizam, né? As escolas lá de nível médio, né? Obrigatoriamente tem lá um profissionalizante bom, né? Com laboratórios, com tudo mais para você poder ser um profissional tão logo termina o segundo grau. Então, a grande maioria dos caras do primeiro mundo nem fazem faculdade, vão direto para o mercado de trabalho, porque vão ter lá seus salários e tudo mais, e só aqueles que realmente pretendem, né, entrar na área acadêmica ou até se especializar numa área de pesquisa, né, uma área científica, né, mas dentro do contexto do estudo, né, onde o estudo é fundamental, aí eles fazem, tá bom? Então é basicamente aí para vocês avaliarem. Bom, pessoal, tirei o videozinho aqui rapidamente, daqui a pouco eu volto, só para poder mostrar a questão completa para vocês do tipo discursiva, né? E é sempre assim também, eles dão um texto grande, mas um texto muito objetivo, muito bem escrito, muito bem redigido, tá certo? Nesse caso aí vocês estão vendo a evolução, né, ao longo dos anos do percentual de analfabetos, né, no país, aí no caso aí até 2009, né, apenas. É lógico que isso aí precisa ser atualizado, isso foi feito com base no censo, né, de 2010. Em 2020 nós já deveríamos ter tido um outro censo, mas aí coincidiu com a pandemia. O Brasil ele faz censos, né, como no mundo todo, né, a cada 10 anos, né, então nós teríamos que ter em 2020 um outro censo feito pelo IBGE, mas por conta da pandemia ele foi adiado, né, foi postergado. Mas, enfim, tem ali aquele resultado bonitinho, aí ele contextualiza, fala sobre regiões, né, que no Nordeste a questão relacionada com o analfabetismo é mais grave, é mais agressiva do que no Sudeste, né, por exemplo, e tudo mais. São coisas que a gente sabe, mas que é lógico que dependem muito, né, do seu bom senso. Não adianta a gente tentar lacrar aqui, pessoal, né, fazer coisa, o certo, vamos lá, socialismo, vai comer. O Brasil é um país capitalista, ele está dentro o sistema de governo é presidencialista, né? Então não dá para a gente querer aqui lacrar e escrever coisas que estão completamente incompatíveis com a realidade do país. Né? O avaliador ele vai muito mais do que buscar a solução para... Porque quem vai corrigir essa prova não vai ser ninguém lá do governo, não. Isso aí é aplicado por uma instituição particular, como a Sesgran Rio, a CESP, né? Essas provas são aplicadas por empresas contratadas para fazer isso. Então quem vai corrigir isso aí vai ser um professor, vai ser alguém da área de história, da área de geografia, da área de política, enfim. Mas não é alguém que tem o poder de pegar a tua resposta e levar lá para o governo para resolver o problema do mundo, não.
né? Então ali, ó, redige um texto dissertativo acerca, olha isso, da importância de políticas e programas educacionais para a erradicação do analfabetismo e para a empregabilidade, né? Qual é a dificuldade disso, gente? Né? Muito tranquilo, ó, considerando as disparidades sociais, ou seja, aonde eu tenho mais disparidade, eu preciso ter mais investimento, é óbvio, né? E políticas mais específicas, claro, né? Dificuldades de obtenção de emprego provocadas pelo analfabetismo, tá certo? Então, é assim, o cara é analfabeto, ele tem dificuldade de obter emprego. Então, que tipo de política, que tipo de programa educacional? Observem, a leitura é fundamental. Importância de políticas e programas educacionais. Não adiantava aqui, por exemplo, ficar falando de Bolsa Família, ficar falando de, tem que aumentar, o governo tinha que dar uma... Porque não é nada disso. Né? O que ele quer saber é o seguinte, no campo da educação, o que é que o governo deveria fazer para erradicar essas diferenças, para eliminar essas diferenças que nós temos no nosso país. Tá ok, pessoal? Então é uma questão de paciência, ler com calma o texto, ler com educação, usar o bom senso, que eu tenho absoluta certeza que todos vocês têm e têm bastante, tá legal? Para poder ter um bom resultado nessas questões gerais, ok? Ok, pessoal, voltando aqui então na imagem, né? Agora aqui uma questão da minha área, né? Arquitetura de computadores, no caso, dizendo respeito a arquitetura, né, de computadores. Então a gente sabe que os nossos computadores hoje, eles apesar, né, de serem monoprocessados, eu digo os computadores tradicionais, né, os notebooks, desktops que nós usamos, né, tablets também, que são tipos, né, específicos de computadores, né? Computador é uma máquina que computa, né? Então até os próprios celulares hoje têm a sua funcionalidade de computação. Inclusive são programáveis, né, os chamados smartphones, né? Mas enfim, a questão ela diz respeito ao seguinte: apesar da gente ter hoje um computador possivelmente, né, com uma única CPU física, né, eu consigo executar paralelamente vários processos, tá certo? Então esses processos eles são colocados ali, né, numa fila, tá ok? E aí a CPU ela vai dando o tokenzinho, né? Vai passando o controle, né, da CPU para cada um desses processos. Existem processos que são prioritários, outros que não são prioritários, mas todos os processos que você coloca em execução no seu computador, eles em algum momento passarão, né, a ser executados individualmente, né, os outros param, né, e aí só aquele processo é executado. E isso tudo é feito com uma rapidez tão grande que para nós, né, para o ser humano de uma maneira geral, que tem uma latência na percepção, na leitura, né, caracteres, enfim, e tudo mais, para ele é como se eu tivesse várias CPUs, né? Então isso aí a gente aprendeu em arquitetura, organização de computadores, né, e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, de acordo com esse conceito que eu estou explicando, né, a técnica que nós utilizamos para desenvolver as nossas aplicações, qual é? É thread? Não, não é thread, porque thread é um pedaço de um processo, é um pedaço de um programa, né? O que é um processo? Processo é um programa em execução, tá certo? Então, em última análise, um processo é um programa, né, que está sendo executado. Então, a gente sabe que quando esses programas eles têm atividades que podem ser executadas paralelamente, ele pode ser organizado em threads, que são trechos de programas. Tá legal? Não é o caso. A gente está falando aqui de uma coisa de mais alto nível. Alto nível no sentido de que é de uma abstração maior do que o thread. O thread é um nível de abstração mais baixo, ou seja, eu vou mais lá dentro da programação propriamente dita. Tá? É multiprocessador? Muito pelo contrário. Né? Porque se eu tenho múltiplos processadores, eu tenho a possibilidade de executar um programa diferente em cada um deles. Não é isso? Então também não é multiprocessador. Tá? Multiprogramação, perfeito, é exatamente isso. Tá certo? O conceito de multiprogramação é exatamente esse conceito que é usado pelos nossos computadores, onde eu, apesar de ter múltiplos programas, né, a execução deles é paralelizada de uma forma, digamos,
simulada, né, onde mesmo tendo uma única CPU, né, vários processos vão ser executados, cada um individualmente, porém a seu tempo. Então esse é o conceito de multiprogramação. Fácil, né, pessoal? Muito simples, questões fáceis. As questões do ENAD não são difíceis, ok? Processo monothread, não tem absolutamente nada a ver, e máquina de estados finitos, muito menos. Uma máquina de estados finitos é um modelo arquitetural aonde as várias etapas, né, de um protocolo, né, ou de um programa, enfim, que está sendo executado, ele passa, né, para poder não apenas interagir com o sistema, mas também, tanto para receber dados como para fornecer dados, mas também para interagir com outros processos, ok? Então, resposta aqui, multiprogramação, só para vocês perceberem que não tem... Bom, saindo de novo aqui, pessoal, só para vocês poderem visualizar a questão, né? Essa questão, óbvio, eu não vou resolvê-la para vocês, não é da minha área, não entendo nada disso, aí para mim é grego, né? Não entendo nada disso, mas é uma questão discursiva, né? Que, pelo que eu já perguntei para os colegas, também não é difícil, não é complicado, é bastante simples, né? Então ele dá lá um código, né, para os produtos dele, tá certo? E fez lá a declaração de variáveis, né? Tem lá uma estante, que é uma matriz, né? Então 40 por 40, tá certo? Os produtos, né? Ele diz qual é o tipo, né? O vetor e tudo mais. Tem lá um contador, né? Que vai até 6 posições no caso, né? 0 a 5, tá ok? E J, que são variáveis inteiras, né? Que naturalmente vão ser usadas no teu texto. Tá legal? Então o que ele pede é para... Olha que coisa bacana, né? Todas as questões de desenvolvimento, ele não obriga que você faça em C, ou C++, ou Java, ou Python. Ele deixa à sua disposição, inclusive para você fazer em pseudocódigo. É claro que tem questões lá que ele usa a linguagem de programação. Inclusive na última prova, essa prova mesmo, né, de 2017, teve lá uma questão que ele botou lá um texto em C, né, para você, um programa, né, em C, para você fazer algumas avaliações do que ia acontecer. Tá? Mas até eu que não mexo programação há um tempão lá, consegui acertar parte da questão, pelo menos. Né? Não consegui acertar tudo, mas consegui acertar parte, que é notável para alguém que já lida há mais de 20 anos, né? Muito mais de 20 anos, exclusivamente com a parte de hardware, né? De parte de suporte. Tá bom? Então primeira resposta, escrever um código para ler o código do produto e armazenar na matriz. Pô, fácil demais, né? Acho que até eu consigo fazer isso. Tá ok? E você pode fazer isso em pseudocódigo, em português estruturado, né? Nessa questão, ele nem está falando, né? Teve uma outra questão que ele coloca, ele pede apenas para que você faça isso usando orientação a objetos, né? Que aí, naturalmente, você tem lá uma forma diferente de você organizar lá o teu programa ou escolher a linguagem, né? Porque ele dá a opção de você fazer em pseudocódigo, né? Português estruturado, né? Ou similares, ou em linguagem de programação, a linguagem que você quiser. Então, não é nada do outro mundo, tá, pessoal? Bom, então é muito simples, né? Como eu mostrei para vocês, não é difícil, as questões são fáceis, o tempo é muito confortável para vocês fazerem as questões, principalmente se vocês forem primeiro para as objetivas, né? Aí procura nas objetivas as que você tem mais habilidade. Eu vou falar sobre isso numa videoaula específica que eu vou gravar falando somente sobre resolução de questões, tá? Até ensinando a vocês como chutar uma questão que você não tem a mínima ideia de como é que se resolve ela. Tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Agora é a parte importante aqui para a gente discutir. O conceito final do ENAD, ele é um agregado, né, de vários fatores, né? Mas o mais importante deles são os dois. A prova que vocês vão fazer, né, e o questionário do estudante. Olha que interessante. Com um peso absurdamente alto. Então, é aquele negócio, você pode até tirar uma nota alta, mas se você marretar a universidade, a instituição, no questionário, a gente vai ficar com um conceito baixo. Também, obviamente, se você falar bem na universidade, no questionário, e for mal na prova, muito mal na prova, o conceito vai ficar baixo. Então é importante ter um equilíbrio, tá certo? Então, essa nota final, como eu falei, é o CPC, o conceito, como é que chama? Preliminar de curso, né? Que tem muitas variáveis,
né? Inclusive, a UESO ela não está tão mal pelo fato de só ter professores com doutorado, né? A gente não tem a dedicação exclusiva, isso aí cai a nossa pontuação, né? Mas nós temos laboratórios didáticos, laboratórios pedagógicos, né? Que nem toda instituição tem, né? Principalmente as particulares, né? Muitos cursos EAD também são mal avaliados por conta disso, mas a gente tem algumas coisas boas, né? Que fazem com que o nosso conceito não fique tão baixo, tá legal? E o IGC, né, ele pega já outros conceitos, né, de anos anteriores, enfim, uma série de outras coisas que fazem com que a instituição, ela, digamos, evolua, né, de uma forma gradativa, tá certo? Melhore, né, nas suas questões, sem que um resultado, por exemplo, excepcionalmente baixo em um ano, jogue para baixo o conceito de forma abrupta. Tá legal? Então isso é basicamente apenas para evitar as crises que eventualmente acontecem, né, em tudo que é instituição. Ok? Bom, agora eu vou passar para a parte aqui de motivação, tá? Vocês me conhecem, sabem que eu sou muito papo reto, não tenho nenhum tipo de problema em falar mal de colega, falar mal de instituição, entendeu? É claro que eu, com isso, fico com telhado de vidro, né? Também tenho que me esforçar muito para fazer as coisas com capricho, mas eu não tenho compromisso nenhum com ninguém, ninguém me sustenta, ninguém paga minhas contas, então vocês sabem que eu realmente dou papo reto, né? Então, o que acontece? Né? O ENAD é uma briga de cachorro grande, vou mostrar já já para vocês, tá certo? E a gente tem que entender que a gente sai da UESO e vai para o mercado. E, ó, corta o cordão umbilical. Só que acontece que você, a vida inteira, vai continuar escrevendo currículos, botando lá, eu sou graduado em bacharel de ciência da computação na UESO. E se o teu empregador pega o teu currículo e olha, UESO? O que é essa UESO? Não é que eu conheço essa UESO, que UESO é essa? O que ele vai fazer? Vai procurar lá no site do INEP. E aí lá no site do INEP ele tem o conceito da instituição, isso é público. Vou mostrar para vocês aqui, baixei isso na internet. Não foi a professora Renata, não foi ninguém da instituição, não foi a UESO que me deu. Né? Eu preparei esse material todo para vocês aqui com coisas que eu peguei lá no MEC. Está disponível para qualquer um. Tá certo? Então, é assim, né? Por exemplo, vocês estão vendo ali uma notícia do UOL, né, lá de 2013, onde ele dá lá 98 cursos com nota máxima do MEC. Então, inevitavelmente, é claro que essa avaliação, ela vai virar o pedigree da instituição, né? Vai botar lá, ó, a Universidade XPTO, ela é top, está entre as 10 melhores do Rio de Janeiro. Já a universidade tal é a penúltima colocada. Quem é que vai contratar o cidadão que fez a graduação na penúltima colocada de todas as instituições, as milhares de instituições que você tem à sua disposição em cada localidade, ok? Aí, para vocês terem uma ideia, é propaganda, né, que os caras estão fazendo aí, no caso da Uninorte, né, dessa rede Laureate, né, a gente tem aqui no Rio de Janeiro algumas instituições particulares que também já se agregaram nessa Laureate aí, se não me engano, a Veiga de Almeida, né, tem uma La Salle também, se não me engano, lá em Niterói, mas é uma disputa muito grande, né, porque esses caras, eles pegam aqueles alunos que, por alguma razão, resolvem pagar a mensalidade, e aí, com isso, essa Uninorte pode até cobrar mais na sua mensalidade, se for o caso. Ó, ciência da computação agora é referência nacional, conceito 5. Aí botam, inclusive, uma professora lá, tá lá em cima, a professora Áurea, coordenadora do curso. Né? Essa propaganda rodou aí, o Brasil chegou aí para mim pelo Instagram. Né? Eu peguei pelo Instagram para mostrar para vocês. Okay? Outra propaganda aqui, no caso da Universidade Federal de Alagoas, né? Claro que é feito no próprio site da instituição, é uma universidade pública, então ela não vai fazer propaganda em outros canais, tá certo? Mas tá lá, ó, tá comparando o seu resultado, no caso, com outros. É a segunda melhor do Nordeste, né? Nota 4, ciência da computação no ENAD. Tá ok? Lá em São Paulo, lá embaixo, aí já é outra
propaganda aqui, ó, FIAP, INSPER, FECAP, Mackenzie, todas com conceito 5, né, desses cursos, ok? Aqui no Rio de Janeiro, né, isso aqui é antigo, não leva isso em consideração não, mas é fácil encontrar essas propagandas aqui, tá? Vocês veem que eles até omitiram ao ESO aqui, porque eles queriam se comparar, no caso o Infinet, né, se comparar com as suas concorrentes, que são universidades particulares. Na época ainda existia a Gama Filho, a Universidade com C, né, eu dava aula nas duas, né, cheguei a dar aula nas duas. Então os cursos têm pontuação inferior à do Instituto Infinet, que eu dava aula exatamente nessa época, né? Foi onde eu peguei essa propaganda aí, tá? Inclusive sendo superior à engenharia da computação no IME, que é uma comparação absurda, porque as provas do ENAD de computação, elas vão cair cálculo, vão cair física, vão cair, enfim, uma série de disciplinas do ciclo básico que o pessoal de ciência da computação, de TADS não vê, né? Mas é tudo propaganda, isso é feito para os caras venderem curso, tá ok? Agora, o questionário do estudante, né, que é basicamente um questionário socioeconômico, tá certo? Olha só a pergunta que os caras fazem e aí o aluno lacrador, né, ele se arrebenta, porque ele, na verdade, ele está provocando uma queda no seu próprio conceito. Tá legal? A única coisa que vai sair no seu diploma vai ser que você fez o ENAD de tanto, do ano tanto. Então, se eu, por exemplo, sou um cara que vou te contratar, eu não preciso saber quanto você tirou na prova, se você entregou em branco, eu vou pegar o valor da média de todos os alunos, tá certo? Então, o que acontece? Esse valor da prova final, ele está lá disponível no site da INEP. Qualquer um de vocês pode ver quanto que é o ESA. Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi a média das provas feitas pela UESO em 2017, no nosso último ENAD. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Essa parte aqui do questionário, ela pontua e pontua agressivamente o nosso conceito final. Olha a questão número 34. Vocês vão fazer esse questionário pela internet, lá no site do INEP. A professora Renata vai mandar para vocês lá a matrícula, né, login, senha, para vocês entrarem no site do INEP, já vão estar cadastrados lá, né, e vão poder fazer esse questionário até a véspera, até o dia 13. Né, a prova 14 de setembro, até o dia 13 vocês vão poder fazer. A partir, se não me engano, no dia 30 de agosto, né, que eu mostrei para vocês aí a data, está no início do vídeo. Tá? Então, olha a pergunta. Na maioria, não é nem em todas as vezes, na maioria das vezes, os planos de ensino apresentados pelos professores contêm objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina? Aí o aluno, que tá por alguma razão está com raiva da vida, vai lá e bota. Nenhum dos aspectos. Lacrador. Ganhou o que com isso? Ganhou um conceito baixo, que vai ser dele, não vai ser meu, não vai ser da UESO. Ele vai levar isso para ele próprio, a vida inteira. Porque ele nunca vai apagar lá do currículo dele que ele fez graduação na UESO. A não ser que ele faça uma outra graduação em outra instituição e resolve eliminar aquilo lá do currículo dele. Tá certo? Então, não estou dizendo também que o cara tem que mentir aqui e falar, mas peraí, será que eu sou um cara que procurei me informar? Como vocês têm um tempo para responder esse questionário, tá? Peraí, deixa eu dar uma olhada, vou dar uma olhada lá, vou olhar no material lá do Fred, se estiver fazendo disciplina comigo, né, no caso, se ele tem lá o plano de conteúdo mínimo. Vamos dar uma olhada lá no site da UESO se tem. Será que os outros professores disponibilizaram isso e eu é que não me interessei em ver o programa de conteúdo mínimo? Eu tenho certeza absoluta que se vocês tivessem que me responder essa pergunta agora, nenhum de vocês teria capacidade de responder com precisão sem ir pesquisar um programa de conteúdo mínimo. Né? Porque você tem que avaliar se eles têm esses critérios, ó, objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina. E detalhe, olha o que está aqui, ó, no enunciado. Olha isso, pessoal. Na maioria das vezes, isso é qualitativo, tá? Então, não, porque o professor Fred coloca, a professora Rosana coloca, a professora Renata coloca, mas o professor fulaninho não coloca.
Ué, a maioria coloca, não é isso? Então a resposta seria sim em todos os aspectos. Porque eu estou perguntando na maioria, eu não estou perguntando se na totalidade das vezes. Tá legal, pessoal? Então muito cuidado aí com a lacração, porque isso vai virar um bumerangue e vai estourar na cabeça de vocês. Tá bom? Bom, agora os resultados do nosso último ENAD. Infelizmente, a gente vem tendo uma queda nos nossos conceitos, uma queda momentânea. Tá? No nosso penúltimo ENAD, lá de 2014, nós tivemos um conceito melhor do que o anterior, foi um conceito 4, né? Quer dizer, estivemos ali na parte de cima dessa tabela, tá? Mas infelizmente nesse de 2017 nós caímos para 3. Tá ok? Então a gente está agora com uma boa esperança. Foram 72 alunos que foram indicados, nem todos fizeram a prova, né? Como eu falei para vocês, alguns tiveram problemas e acabaram não indo e resolveram. Resolveram não, né? Quer dizer, vão ter que arcar com a consequência de só poder fazer o ENAD agora. Tá? 2021, como vocês estão vendo. Então ficaram esse tempo todo sem o diploma. Tá legal? Então, mas é muito assim estranho, né? A gente ver que quem são os nossos, quem é que está, né, próximo da gente ali. Tá legal? Vocês vão ver que tem várias universidades com o mesmo nome, né? Ali, por exemplo, Unicarioca, tem 2 Unicariocas, é porque eles têm o pessoal do Meyer, tem o pessoal do Rio Comprido, né? São polos, né? Então você tem como se fossem 2 instituições diferentes. Então vocês observem lá que o pessoal do Rio Comprido ficou com o conceito 3, né? Eu me lembro que eu participei desse ENAD lá pela Unicarioca, né? Mas o pessoal lá do Meyer ficou com o conceito 2. Tá certo? Então, no nosso caso da UESO, nós ficamos com o conceito 3. Tá certo? Então, nós estamos com uma grande expectativa e confiança em vocês, que vocês vão fazer um esforço legal, entendendo que esse esforço está sendo feito em benefício de vocês e não nosso, tá ok? Para que a gente possa, pelo menos, sair desse patamarzinho aí do 3 e voltar para o do 4, que era o que a gente estava em 2014. Tá legal, pessoal? Ciência da computação. E TADS, muito parecido, mesmo conceito, conceito 3, tá certo? Só que aí, no caso, nós estamos lá no finalzinho, lá na rabeira do conceito 3, tá certo? E, naturalmente, também desejamos muito, né, que melhoremos essa situação. Foram 53 alunos de TADS que nos representaram, né, e obtiveram aí essa nota. Bom, só para quem não sabe ainda, o conceito ele vai de 1 a 5. Tá? 1 a 5. E as universidades, as instituições de ensino, as IES, que obtiverem 2 ou 1, elas entram em processo de fiscalização pelo MEC. Então, o que significa isso? Eles não podem abrir novos cursos, eles são obrigados a apresentar resultados anualmente para poder manter os seus cursos, tá certo? E eles dão um prazo, se não me engano, são mais 2 ENADs subsequentes, para que o conceito volte ao patamar de 3 no mínimo. Então é importante vocês entenderem que nós estamos no limite, tá certo? Estamos no limite. Se o conceito da UESO cair para 2, já de cara, né, nós passamos a estar sob supervisão do MEC. E aí a gente começa a ter que mostrar, dar provas para o MEC que a UESO é uma universidade, é uma instituição de ensino que merece continuar existindo, tá certo? Que não deve ser extinta. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a Universidade com C foi extinta, a Gama Filho foi extinta, a Universidade Severino Sombra lá de... Olha, tem várias universidades, né, no Brasil que já foram fechadas. Medicina, então, né, desde o último ENAD aí, foram dezenas, inclusive públicas, que foram fechadas. Tá legal, pessoal? Então vamos ter bastante atenção a isso, porque ninguém aqui quer ter um diploma de uma faculdade que fechou por ser incompetente, por ser ruim, por ser uma porcaria, um lixo. Tá legal? Então a gente quer melhorar isso aí e para isso nós dependemos de vocês. Seriedade na resposta do questionário do estudante, tá legal? E
esforço no sentido de fazer uma boa prova. As questões são fáceis, tranquilas, é só uma questão de ter paciência, ler os enunciados. Eu vou fazer um vídeo para vocês só ensinando a fazer isso. Tá legal? Bom, então, finalizando aqui, né, esse vídeo, obrigado pela paciência, quase 1 hora de vídeo aí, né, 50 minutos. Alguns professores já se prontificaram, né, eu tô sempre, né, eu tô do lado de vocês, né, a minha prioridade são os alunos, vocês sabem disso, tenho nada a ganhar com isso, nunca serei, isso é um compromisso, né, que eu estou firmando aqui, nunca serei candidato a nada na UESO, nem a coordenador, nem a diretor, né, me colocaram lá para ser vice-diretor de CCMAT, já pulei fora já pedi já pedi para sair, já vão colocar outro no meu lugar lá. Tá? Não quero nada com coordenação, não tenho razão nenhuma para estar aqui paparicando aluno. Tá? Mas é assim, eu recebo o salário do governo, dos impostos do contribuinte para fazer um bom trabalho. Então a gente vai tentar fazer. Então eu estou gravando aí esses vídeos, vou disponibilizar eles para vocês no YouTube. A professora Renata ficou de me mandar os e-mails, né, de todos os alunos que vão fazer o ENAD esse ano, né? Eu vou mandar e-mails para vocês lá com o link dos vídeos. Aí vocês, por favor, se inscrevam lá no canal. O meu canal não é monetizado e também prometo que nunca será, independentemente do número de pessoas que assistam. O objetivo do canal não é lacração, não é dinheiro, é educação, tá certo? Então se inscrevam no canal, que aí eu vou botar os novos vídeos, conforme eles forem ficando prontos, lá para vocês, tá bom? É óbvio que todos nós queremos um bom resultado. Tá? Eu, como professor, é lógico que se vocês tiram uma nota boa, significa que, pelo menos na minha parte, na parte que me compete, né, nas disciplinas que estão dentro da minha competência, eu fui um bom professor, porque vocês conseguiram acertar as questões. Então, é uma questão muito pessoal, né, de orgulho pessoal apenas. Tá? E a felicidade de ver vocês bem-sucedidos na vida, né, ocupando grandes cargos importantes em grandes e importantes empresas. Mas isso só vai acontecer se vocês tiverem uma universidade conceituada, né? Uma universidade conhecida. Tá? É triste, é chato quando a gente vai participar de uma entrevista, né, e diz assim, eu sou professor da UESO. Né? E 100% das vezes até hoje os caras falam, UESO? Mas que universidade é essa? Eu nunca ouvi falar dessa UESO. Onde é que fica isso? Fica lá no Mato Grosso, né? Por causa da ZO, né? Falei, de onde vem isso aí, né? Esse ZO? Não, é da Zona Oeste. Né? E ninguém conhece. Tá ok? Mas não conhece porque é assim, a gente está ali no nível do meio, né? Conceitos que não são os piores, mas não são os melhores. A gente fica ali na água de salsicha. Tá certo? E a UESO é muito melhor do que isso. Tá certo? Eu tenho orgulho de ser da UESO. Eu amo estar na UESO. É um trabalho que eu adoro fazer. Tá certo? Pretendo ficar na UESO até o Estado não me aguentar mais e me expulsar pela idade, tá certo? Mas a gente depende muito da cumplicidade de vocês para que a UESO melhore, para que ela evolua e passe a ser uma instituição reconhecida por todo mundo aí no Brasil inteiro. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço, boa sorte para vocês na prova.